Em abril de 1964, um golpe militar depôs o governo constitucional do presidente João Goulart e converteu o governo em uma ditadura militar que suspendeu diversos direitos dos cidadãos até 1985. Meu pai era do Partido Comunista, atuou até 64. Era filha de comunista, cara. Quando foi em 64, nós rasgamos tudo, estantes. Meu pai mandou rasgar tudo. A faculdade era toda politizada e a minha turma de história era todo mundo de esquerda. A consolidação do regime militar baseou-se na doutrina da segurança nacional e na edição de sucessivas normas de segurança nacional e normas de exceção, como os atos institucionais, que funcionaram como pretenso marco legal para dar cobertura jurídica à escalada repressiva. Nesse contexto de repressão, um movimento de resistência composto por cerca de 80 guerrilheiros começou a se formar na região amazônica brasileira, ao longo do rio Araguaia, entre fins da década de 1960 e a primeira metade da década de 1970. Integrado por alguns membros do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, tinha por objetivo formar um exército popular para lutar contra o regime militar. Meu pai foi o comandante-chefe da guerrilha do Araguaia e morreu em 1973 com 61 anos de idade. Morreu como ele queria, morreu lutando. Eles estavam se preparando para sair do Rio de Janeiro e fazer um trabalho de campo, como eles diziam. A repressão política no Brasil estava no auge. A região do Rio Araguaia, entre Marabá, no Pará, e Xambioá, no Tocantins, um trecho de 150 quilômetros, foi o lugar escolhido por 69 militantes do Partido Comunista do Brasil para viver na clandestinidade. Eles tinham uma meta: começar pelo campo uma grande revolução contra o regime militar. E enquanto se armavam para a luta, ensinavam aos camponeses a doutrina do comunismo. Nessa fase de maior violência, o regime militar realizou ações para reprimir a guerrilha do Araguaia. A maioria dos guerrilheiros, formada principalmente por ex-estudantes universitários e profissionais liberais, foi morta em combate na selva, torturada e executada após sua prisão pelos militares, durante as operações finais em 1973 e 1974. Mais de 50 deles são considerados ainda hoje como desaparecidos políticos. Em dezembro de 72, quando há uma incursão do Exército na região e que o partido, então, me comunica que o Exército havia invadido um destacamento na região que seria a região do Araguaia. Daí para cá, não tive mais nenhuma notícia. E foi morto quando estava dormindo numa sombra de uma árvore. Entre 1969 e 1974, produziu-se uma ofensiva fulminante sobre os grupos armados de oposição, que representou a fase de repressão mais extremada em todo o ciclo de 21 anos do regime militar no Brasil. O desaparecimento de presos políticos, que antes era apenas uma parcela das mortes ocorridas, torna-se a regra predominante e o regime passa a não mais assumir o assassinato de opositores. Foi torturada durante 48 horas, com a introdução de um objeto condutente, cacetete DPM, nos órgãos genitais, até causar hemorragia interna. Desde então, os familiares dos desaparecidos políticos empreendem campanhas de busca de informação e dos restos mortais de seus entes queridos. Em 1985, com a redemocratização, foram pela primeira vez até o local da guerrilha do Araguaia, onde recolheram depoimentos de habitantes da região. Porque a gente não vivia numa democracia. Havia todo o aparato de repressão que estava aí e continuava existindo, todo montado. Por tortura nunca mais, resgatar os mortos desaparecidos, resgatar nossa história.
ir ter o objetivo de ir para a sociedade, resgatar tudo isso e denunciar e homenagear e dizer os que morreram não eram bandidos, não eram nossos heróis, foram pessoas que deram sua vida, foram de uma generosidade sem limites. Após sua criação no ano de 1985, o grupo Tortura Nunca Mais, integrado por muitos familiares de desaparecidos políticos, fortaleceu a luta pelo direito à verdade. No ano de 1991, as investigações empreendidas pelo grupo tiveram os primeiros resultados e encontraram indícios de corpos enterrados em cemitérios clandestinos. Eles sabiam quem eles estavam enterrando. Eles sabiam que eram militantes políticos. Como é que eram tinha opositores. alguns, porque alguns laudos em alguns dos laudos de encaminhamento, no verso estava escrito terrorista, inimigo da pátria. Inimigo da pátria. De 1932 até 82, o DOPS e o DPPS acumularam nesses arquivos mais de 200 mil fichas. E pelo menos 95 mil pessoas consideradas subversivas tiveram seus passos acompanhados através de prontuários. 5 anos depois, quando eu fui lá para trazer o corpo para o Rio de Janeiro, fui visitar o cemitério, crente com número, onde tinha sido enterrado, tudo não tinha. Não tinha registro no cemitério. Fui à casa do administrador do cemitério falar com ele, o que tinha acontecido. Eles me disseram, ele não pode falar que ele teve um derrame. Quando eu comecei a falar com a mulher do administrador, ela me disse, aqueles subversivos que veio a polícia e cercou e matou, ela falou essas palavras. Aí daí eu tive a certeza absoluta, não pode ter mais dúvida. Aí ela ainda disse, o meu marido assistiu à perseguição. Apesar dos esforços e ações judiciais de familiares e organizações de direitos humanos perante a justiça brasileira, o Estado se negou a iniciar uma investigação criminal eficaz para esclarecer os fatos e determinar responsabilidades penais, com base em uma interpretação da Lei da Anistia, promulgada em 1979 pelo governo militar. Funcionários do Estado implicados nas graves violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade que atuaram em nome da ditadura foram incluídos entre os beneficiários da Lei da Anistia em decisões judiciais, embora a lei não os contemplasse explicitamente. Em 1995, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos levaram a petição dos familiares das vítimas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mas somente em 2009, a comissão enviou o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, sustentando que o Brasil violou a Convenção Americana de Direitos, devendo responder pela detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de dezenas de guerrilheiros, entre eles membros do Partido Comunista do Brasil e camponeses da região, como resultado de operações do Exército empreendidas entre 1972 e 1975, com o objetivo de erradicar a guerrilha do Araguaia, no contexto da ditadura militar brasileira. O Brasil foi condenado por unanimidade em 24 de novembro de 2010. A Corte Interamericana concluiu que o Estado é responsável pelo desaparecimento forçado e, portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal. Na sentença, a Corte dispôs que o desaparecimento não significa somente uma das mais graves formas de subtração de uma pessoa de todo o âmbito do ordenamento jurídico, mas também é negar sua existência e deixá-la em uma espécie de limbo ou situação de indeterminação jurídica perante a sociedade e o Estado. Em 2018, a Comissão Interamericana fez uma visita in loco no Brasil e os familiares das vítimas expressaram a sua preocupação com o descumprimento por parte do Estado brasileiro em relação às medidas de reparação previstas pela sentença. O Brasil, nesse momento que a gente está vivendo, um momento terrível, um momento de horror que se anuncia, onde uma figura fascista que defende a ditadura, que defende a tortura, que vivemos esse terror de Estado e que vivemos a prisão e a morte de muitos companheiros.
E nós estaremos continuando a nossa luta, que começou há mais de 33 anos atrás. Meu nome é Vitória Grabois, sou familiar de 3 desaparecidos da Guerrilha do Araguaia. São desaparecidos meu pai, Maurício Grabois, meu irmão André Grabois e meu primeiro marido, Gilberto Olímpio Maria. Porque nós estamos vivendo um Brasil como nós nunca vimos, né? Então é importante que eles levem as nossas reivindicações. Reivindicações essas que todos os governos civis que sucederam ao governo da ditadura militar nunca foram resolvidos, né? Para que a gente conhecesse a história recente do nosso país, a história da época da ditadura civil-militar no Brasil, era preciso que se abrisse os arquivos da ditadura. E que todos aqueles oficiais, agentes públicos, civis ou militares que participaram do estado de repressão nesse país fossem minimamente processados. E a Corte deu uma sentença favorável a nós familiares desde 2010. E essa sentença nunca foi cumprida. O governo brasileiro não cumpriu totalmente a sentença. Cumpriu o ponto principal do cumprimento da sentença foi a reparação econômica, a reparação pecuniária. Mas o que a gente queria era a abertura, como eu falei antes, a abertura dos arquivos da ditadura e que os militares que participaram desse processo de repressão, especialmente na guerrilha, eles pudessem ser processados e que essa história pudesse ser contada, o que não foi. Em 2020, a sentença do caso completa 10 anos. Nós, organizações da sociedade civil, junto aos familiares de desaparecidos políticos, expressamos que o Estado brasileiro pouco avançou no cumprimento das ações e políticas de não repetição determinadas pela sentença da Corte Interamericana, como a realização de justiça, verdade e localização das vítimas desaparecidas. Nos preocupa atualmente o grave cenário de retrocessos em matéria de justiça de transição, em que altas autoridades do Estado passaram a distorcer a narrativa histórica que tanto custou aos familiares dos desaparecidos esclarecer. Nessa nova versão oficial, as violações perpetradas pela ditadura são questionadas, negando o conhecimento da verdade sobre o que ocorreu no país de 1964 a 1985. A sociedade brasileira, e em particular as vítimas e familiares de vítimas da ditadura militar, tem a expectativa de que o Estado brasileiro atue em conformidade com suas obrigações internacionais e cumpra com a sentença da Corte Interamericana, para poder dizer com certeza: desaparecidos nunca mais. A sociedade civil precisa conhecer que tipo de barbaridade pode ser cometido quando você tem um governo de direita e um governo ditatorial. E isso é que ela precisa saber, o perigo que é a ditadura. Precisa saber para que nunca mais isso aconteça. Nunca mais.